aqui, qualquer coisa o pessoal vai entrando depois para não atrasar muito. Então tá bom. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Everton José da Silva, cirurgião dentista, bucomaxilo e presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. A gente vai dar a continuidade à maratona, né, de lives sobre harmonização orofacial do Conselho Regional de Odontologia. E hoje a gente tem a doutora Tabata Alegria para ministrar a aula de a importância da harmonização orofacial na ortodontia. Doutora Tabata, ela é cirurgiã dentista, mestranda em harmonização orofacial pela European Face Instituto, ministra mentorias, né, sobre os temas de toxina botulínica e preenchimento labial, preenchedores faciais e fios de sustentação e bioestimuladores. Doutora Tabata, fique à vontade para ministrar a aula. Vamos lá. Boa noite, gente, tudo bom? Espero que sim, né? Então, a gente vai dar continuidade agora nas palestras que o CROMT está fazendo, no intuito de entregar conteúdo de qualidade para vocês. Essa palestra de hoje, para quem não sabe, eu sou especialista em ortodontia, sou ortodontista, né? E por um detalhe que eu também acho interessante falar para quem estiver online, esqueci de levar o atestado do CRO para comprovar a especialidade. Então, fica a dica aí, por isso que eu não posso publicar que eu sou ortodontista, porque eu não me legalizei no conselho, tá bom? Por isso, o tema ortodontia e harmonização. E aí eu não divulguei ortodontista, mas só para deixar explicado bem direitinho para vocês. Então, vocês podem pensar assim, mas então seria interessante o tema, a influência da ortodontia na harmonização, né? Não, é o contrário. O foco principal é a gente ter ortodontia andando e finalizar o perfil facial desse paciente com harmonização orofacial. A gente sabe que é uma realidade que está sendo invertida, mas nós, principalmente como cirurgiões dentistas, como orientadores de relação de saúde, além da estética, né? Devolver primeiro a saúde, depois a estética facial. Nós somos, sim, os primeiros da linha, vamos falar assim, quem faz a harmonização orofacial, de orientar esse paciente. Então, não vai ser um médico, não vai ser como todos os que operam a harmonização orofacial, não vai ser um médico, não vai ser um biomédico, nem um farmacêutico, nem um enfermeiro esteta, que vai conseguir entregar essa excelência, essa durabilidade nos procedimentos de harmonização orofacial, tá? Então, ao longo dessa palestra, eu vou explicar um pouquinho da importância da ortodontia. Não necessariamente precisamos ser ortodontistas e entender classe 1, 2 e 3, eu acredito que seja como obrigação de formação, todos saem da faculdade, mas não necessariamente a gente precisa ser ortodontista, mas orientar o paciente pelo seu melhor resultado e a durabilidade dos trabalhos entregues da harmonização orofacial que a gente usa nos dias de hoje, tá? Esqueci de fazer uma capa, já caiu na minha primeira apresentação. Então, a ortodontia e a harmonização orofacial, elas podem sim contribuir juntas para a evolução das mudanças, das queixas em relação ao perfil facial desse paciente. Então, quem vai procurar ortodontia quer sim uma melhora do perfil, quer às vezes uma melhora cirúrgica, às vezes uma melhora só ortodôntica com aparelhos fixos, Invisalign, e aí a complementação da harmonização, sim, a gente vai conseguir o resultado do ápice do padrão facial desejável, vamos falar assim. O objetivo desse estudo foi realizar por meio de vários artigos científicos. A gente fez uma revisão de literatura para a gente entender a importância do tratamento ortodôntico na harmonização orofacial. Eu observei também que o tratamento ortodôntico é um tratamento definitivo quando a gente pensa em uma mudança de perfil, tanto o tratamento ortodôntico quanto o tratamento cirúrgico ortognático, que é orientado pela ortodontia, e aconselha, portanto, uma terapia de correção da maloclusão quando for a causa do perfil indesejado do paciente. Então, quando o paciente procurar a gente no consultório, a gente tem que entender esse perfil. As queixas principais, né?
Então, a harmonização orofacial é coadjuvante, muito forte para a gente melhorar esses resultados, mas não substitui a nossa correção da maloclusão com tratamentos ortodônticos e ortopédicos. Então, o perfil facial ele surgiu na odontologia na década do século XX por Wim Conrad, em 1985, com a descoberta do raio-x. A partir dali, a gente revolucionou o estudo sobre anatomia através das imagens, incluindo a estrutura do crânio facial, né? Em 1899, Edward Engel classificou as posições interdentais insatisfatórias que interferem diretamente na posição da harmonia facial do paciente, principalmente quando a gente vê pacientes de perfil. Então, esses dois foram prepulsores da gente procurar uma análise facial de perfilologia, que hoje se usa bastante através de estudos de cefalometria. Então, a partir da cefalometria, do uso das imagens, a gente consegue, sim, antes do paciente nos identificar com uma queixa do que mais incomoda, quais os relatos, até porque ele procura, sim, um padrão facial de beleza, e através da cefalometria, do raio-x, da documentação ortodôntica, que nós, ortodontistas, pedimos, a gente já tem de antemão as queixas desse paciente. A partir dali, com a união das informações do que mais incomoda ele, a gente pode sim orientar um tratamento tanto ortodôntico quanto um tratamento de harmonização orofacial. Então, nos raios-x a gente consegue ver tecidos moles, tecidos duros, a posição dentária que acaba interferindo em todo o terço médio e inferior, né? E a gente consegue também identificar as posições das bases ósseas, vou passar mais para frente, mas as posições das bases ósseas e dos tecidos mole também a gente consegue unir com as queixas principais para a gente fazer esse tratamento de harmonização. Então, a partir de então, vários teóricos dedicaram o estudo ao perfil facial, tendo como ferramenta única o raio-x. Dentre eles, a gente tem o estudioso Ricketts, que padronizou os pontos cefalométricos, que trouxe a partir daí pontos que deram nomes que a gente consegue usar até hoje, tanto na base da ortodontia e hoje também já se usa na base da harmonização orofacial. São alguns pontos que interferem, por exemplo, com pontos do MD-Codes, do médico Maurício de Maia. Então, a gente pode interligar alguns pontos de Ricketts com o MD-Codes e, dependendo da análise do tratamento que a gente passa em papel ou conversa com outro profissional, a gente consegue padronizar e melhorar esse planejamento na hora da execução dos tratamentos. Então, essa é uma teleradiografia com as normas dos padrões de Hicks. Não vou entrar em detalhes, porque esse não é o tema da nossa palestra, mas aí, a partir dessa teleradiografia, que já vem a nível de radiografia, estudos de computador, a gente consegue também mensurar tamanho de lábio, tamanho de mento, projeção de nariz, né? A estrutura da base dos caninos, dos laterais, isso também interfere na projeção, principalmente dos lábios, na posição de repouso. Então, diante da padronização desses pontos, a gente desenvolveu alguns pontos que influenciam no diagnóstico, no perfil ideal, né? Onde a gente baseia de referências como ângulo anterior do lábio, ângulo inferior do lábio inferior, né? Aí tem os nomes Pogoni Mole, altura facial, que a gente chama de AFAI, tendo a linha vertical verdadeira como tratamento. Dentre as alterações dentárias, é possível afirmar que as más oclusões tipo 2, como na figura abaixo, tipo 3, as classificações de Engel, e os pacientes com mordida profunda alteram diretamente o perfil desse paciente, envolvendo um diagnóstico correto dessas más oclusões, somados aos avanços que surgiram ao longo do tempo na odontologia, servem de base até nos dias atuais para o tratamento ortodôntico, tendo como novos procedimentos, incluindo a harmonização orofacial. Lógico que aqui embaixo a gente tem, através da classificação de Engel, tipo 1, 2 e 3, de forma discrepante, de forma, vamos falar assim, nesses casos, na minha opinião, seriam quase cirúrgicos, né? Mas tem os pacientes que optam por não operar. A gente consegue fazer uma ortodontia, desenvolver uma classe 1 adaptada, né? Às vezes com extrações, com
com mini implantes, com retrações, mas nem assim a gente consegue chegar no perfil tipo 1, que é o mais desejável na harmonia facial. Então, esses pacientes tipo 2 e tipo 3 que optam por não fazer a cirurgia, a gente pode sim contar com a harmonização orofacial na parte dos preenchimentos, dos cílios faciais, como forma de diminuir essas discrepâncias, né? Então, pacientes classe 2, a gente vai vir com queixas infinitas referente à união de perda de mento. Com isso, ele tem uma sensação de papada muito proeminente, mas na verdade a gente vai ver ali que é uma ausência de mandíbula projetada, né? Paciente classe 3, ele vai sentir a região do bigode, sulco-naso, muito marcada, a ponta do nariz sempre mais caída, o lábio inferior extremamente projetado para trás, e a região anterior de mento e lábio inferior sempre projetado. Isso também vai dar uma aparência dele de um paciente sempre bravo, e normalmente são pacientes que têm bastante dificuldade em respiração, como classe 2 também, dificuldade em selamento labial. Então, tudo isso os preenchedores conseguem minimizar. Então, por isso que a harmonização em complemento com a ortodontia, a gente consegue também devolver essa qualidade de vida para o paciente. Então, aqui são alguns tratamentos, não são casos meus, tá? São casos da internet. Infelizmente, eu não consegui nomear os donos desses casos clínicos. São tratamentos aqui, tratamentos cirúrgicos. A gente vê que existe já uma projeção, um perfil facial agradável, o que normalmente se pede, né, na harmonização orofacial, simplesmente com tratamento ortodôntico e uma reabilitação correta cirúrgica ortognática feita a nível hospitalar. Aqui também são 2 casos meus. A gente pode identificar nesse primeiro caso quando o paciente tem um bruxismo avançado, uma classe 2 extremamente aguçada nesse primeiro caso, que é o homem, devido à perda dos molares inferiores, né, precocemente, é o bruxismo avançado. E nesse caso eu só fiz a reabilitação devolvendo as lentes dentais e os dentes posteriores. Então você pode pensar que a gente fez um tratamento ortodôntico ou fez um tratamento de reabilitação, relaxamento da musculatura, e não. A gente só devolveu a estrutura dentária perdida e mesmo assim a gente consegue um perfil facial bem mais agradável, né? Aqui ele não fez o uso da harmonização orofacial invasiva, vamos falar assim. Não fez o uso de toxina, não fez o uso de preenchimento. Somente a reabilitação devolvendo as estruturas dentárias perdidas, tanto a dimensão vertical, né? Quanto tanto a dimensão vertical posterior, quanto anterior, questão de tamanho devido ter perdido a estrutura dos dentes ao longo do tempo. Esse segundo caso é de uma senhora, que ao longo do tempo também é uma classe 2 profunda, então os dentes, os dentes inferiores, os dentes superiores são muito projetados e não tinha interesse nenhum em fazer o tratamento ortodôntico. E aí o que mais incomodava para ela era essa perda da estrutura do lábio, né? A linha da marionete, e ocasionando isso, a flacidez bem aguçada aqui. Ao longo do ano, infelizmente, não tinha condição financeira de fazer um procedimento de harmonização orofacial. Nesse tratamento foi indicado um tratamento multiprodutos, vamos falar assim. A gente fez reestruturação com fios faciais para a gente devolver esse tecido de gordura que estava sendo perdido ao longo do tempo, e a projeção dos lábios, que também foram diminuídos devido a essa força muscular que ela tinha por ser classe 2, e a reabilitação com preenchedores para devolver esse perfil facial do paciente. Lembrando que um paciente que tem essa mordida profunda, que tem essa força muscular muito, muito evidente nesses 2 casos, a gente tem que orientar o paciente que os preenchedores, ele pode ter sim uma durabilidade menor devido à força, né? A força da contração. Normalmente esses 2 pacientes, eles tinham bruxismo, a gente conseguia ver estruturas dentárias extremamente desgastadas, né? A nível de raio-x.
E aí, isso sim também isso sim, na anamnese, a gente consegue, normalmente na minha anamnese tem, se o paciente tem uma noite de sono tranquila, se ele tem bruxismo. Na minha anamnese é visto se o paciente é bruxismo ou não, ou sofre de apertamento, não só bruxismo. E caso eles tenham dúvida, na anamnese clínica, quando a gente vai ler a anamnese com o paciente, eu tiro essa dúvida com ele, fazendo algumas perguntas objetivas, né? Se ele sente algum desconforto, se ele tem uma noite de sono tranquila, se o parceiro já escutou rangendo os dentes. Então, se numa dessas perguntas for positiva, eu já oriento o paciente que a gente vai conseguir sim uma reabilitação, mas a gente não pode garantir uma durabilidade feita em bula, né? Por conta que ela tem esse agravante, né? De fazer uma hiperfunção dessa musculatura. Com isso, a gente também consegue trabalhar com a toxina butolínica, né? Associada a isso para, no caso do homem, prevenir as fraturas das lentes dentais, porque a tendência dele é sim continuar esse apertamento, e caso ele não faça esse controle rigoroso, no meu caso, a cada 5 ou 4 meses o paciente volta para o consultório para a gente fazer esse relaxamento com a toxina e prevenção, né? E no segundo caso, a gente fez o relaxamento também com a toxina butolínica e alguns pontos estratégicos da face. Então, toxina butolínica, por exemplo, no orbicular do lábio, nessa região de musculatura, ela sofria muito com dores de cabeça, então a gente relaxava a têmpora, a gente também preencheu nessa região de têmpora com ml. Então, tudo isso devolvendo a qualidade de vida do paciente, além da reabilitação, a qualidade de vida referente à dor que o paciente que é bruxista sempre vai relatar para você, né? Pequenas mudanças que a gente pode identificar num paciente, por exemplo, que não mudanças radicais, mas tratamentos minimamente invasivos que a gente também consegue devolver para o paciente. Então, essa primeira paciente que tem os lábios mostrando para vocês, ela faz o uso da dentadura, né? Ela perdeu os dentes muito nova, né? Foi mutilada muito nova, numa era que era comum, né? A extração dentária no intuito de ter dentes bonitos, né? Fazia extração para colocar a dentadura. E mesmo assim, ela ainda se sentia confortável usando a dentadura, o que não é realidade. Então, no caso dela, deu para a gente reabilitar fazendo somente o preenchimento labial, devolvendo o suporte da linha da marionete, né, que é a lateralzinha aqui dos lábios, e a projeção correta, né, do equilíbrio de lábio superior com lábio inferior, para a gente conseguir essa qualidade de perfil melhorada nesse caso. Nesse outro caso também, aqui sim já é uma paciente minha de tratamento ortodôntico. Ela também era nível classe 2, que tinha um apertamento, não um bruxismo. A gente fez o tratamento ortodôntico e aqui nessa segunda foto, ela não tem o preenchimento labial e vocês conseguem ver levemente uma projeção de mento, né? E na região do zigomático ali. Então, a gente trabalhou, hoje em dia tem também, devido à evolução, por exemplo, tratamentos ortodônticos que são de expansão do arco da maxila como da mandíbula, que são os aparelhos autoligáveis, né? Então, essa paciente, ela usou o Damon, com isso a gente fez a expansão do arco superior e do arco inferior, dando essa projeção de suporte labial, melhorando futuramente também os tecidos, o sulco naso, né, prevenindo os tecidos sulcunados devido à expansão da maxila e da mandíbula, consequentemente. E assim a gente consegue uma leve projeção, tanto da maxila quanto da mandíbula. Vocês podem falar que é preenchimento, mas não, é somente o tratamento ortodôntico. Posteriormente, né, a gente conseguiu ver aqui que a gente projetou o lábio inferior dela de forma correta. Eu sempre gosto de deixar o lábio inferior levemente maior que o superior. E depois sim a gente complementou com a harmonização, mas por questão de estética da paciente, que ela queria melhorar o perfil. Mas aí a gente consegue ver nesse segundo caso de perfil que somente o tratamento ortodôntico consegue devolver esse perfil mais harmônico que ela já tinha. Então, dentre as alterações dentárias, é possível afirmar, por exemplo, que a oclusão classe 2 e classe 3 de Angel e os pacientes com mordida profunda
alteram diretamente o perfil dos pacientes envolvidos no diagnóstico correto dessas más oclusões, somadas aos avanços surgiram ao longo do tempo da odontologia, serve de base até nos dias atuais para o tratamento ortodôntico e também para os novos procedimentos, incluindo a harmonização orofacial. Então, o que é isso? Os pacientes classe 2 e 3 e os pacientes com mordida profunda, mordida cruzada, normalmente vão procurar você, às vezes, por uma queixa em alguma região que incomoda ele. E normalmente eles não sabem o que é uma classe 2, uma classe 3, entendeu? E a nossa orientação, principalmente como cirurgiões dentistas, é sim orientar esse paciente por que essa queixa principal, tentar identificar por que aquele elemento não é projetado corretamente, será que realmente a deficiência, será que um preenchimento vai conseguir reabilitar esse paciente de uma forma honesta, ou será que esse paciente ele pode ter um apinhamento inferior e uma correção ortodôntica correta, prevenindo assim futuramente traumas, desgastes necessários, a gente conseguiria devolver de forma honesta, né, vamos falar assim, uma reabilitação correta. E a harmonização orofacial seria para um segundo momento. Será que um paciente que tem um sulco naso bem marcado, que tem, por exemplo, o uso de um protocolo ou de uma dentadura, será que se a gente orientasse esse paciente a devolver ou fazer um tratamento de prótese ou de reabilitação com, por exemplo, um protocolo mais adequado, a gente conseguiria melhorar esse paciente? Então, por exemplo, eu já tive pacientes que faziam uso da dentadura, né, e reclamavam, em um certo momento da vida, tinha a condição financeira de reabilitar, de fazer harmonização, e o intuito dela era, sim, fazer todo o tratamento o mais rápido possível. E a gente sabe que o tratamento de um protocolo, por exemplo, sobre implante, infelizmente a gente não tem essa habilidade, por mais que seja carga imediata, a gente precisa, sim, um tempo mínimo, vamos falar assim, de 90 dias para a gente conseguir reabilitar esse paciente. Mesmo que seja carga imediata, esse paciente vai estar com um provisório, normalmente ele não vem com uma mordida correta, ele vem com um provisório no intuito somente de reabilitar esse paciente para depois de 9 meses fazer a definitiva, né? Então, essa paciente seria melhor orientada a fazer primeiro o tratamento ortodôntico, né? Desculpa, o tratamento cirúrgico e protético, e depois sim o tratamento de harmonização orofacial. Ah, mas por que, Tabata? Principalmente de preenchimento, né? Porque a toxina botulínica você pode até fazer no intuito de melhorar as rugas devido à força muscular que ela provavelmente deve ter ao longo dos anos, né? Mas um preenchimento facial de sulco naso, por exemplo, seria injusto você fazer nessa fase, porque realmente ela tem a ruga devido à ausência dentária, né? Devido ao suporte. Um paciente, por exemplo, que está em tratamento ortodôntico, que fez as extrações de pré-molares na adolescência, vão ter sim o sulco naso bem marcado, ou a linha de marionete bem marcada, ou a projeção dos lábios sempre de forma, depois de um tempo, eles vão querer devolver o volume desses lábios, né? Porque esse suporte interno da ausência dentária, infelizmente, pode futuramente fazer principalmente a perda dessa estrutura óssea sustentável de tecido, né? Então, antigamente se fazia bastante as extrações de pré-molares, né, no intuito de correção de classe 2 e 3. Hoje, cada dia mais, graças a Deus, o intuito é reduzir as extrações. Então, quem hoje preconiza as extrações antes de fazer as movimentações ortodônticas, eu recomendo sim que antes tente encontrar de uma forma menos mutiladora para o seu paciente novos tratamentos que devolvam sim essa oclusão de classe 1 que a gente tanto procura para encontrar esse paciente mesofacial, mas que encontre alguns tratamentos mais avançados, por exemplo, como aparelhos autoligados, com fio de TMA, que a gente fio do Damon, colocando uma marca aqui, porque é um dos aparelhos que mais dá resultado nessa parte de expansão de maxila mandíbula, que eu vejo que o paciente fica extremamente
confortável, né? Porque é um tratamento definitivo e duradouro. Caso necessário, extração seria em últimos casos, no final do tratamento, né? Ou a gente pode alçar a mão, por exemplo, de slice, que são leves desgaste em alguns dentes que são maiores que o outro, no intuito também de não fazer extração, porque essa extração, numa idade mais avançada, com certeza, esse paciente ele vai sim ter a necessidade de fazer os preenchimentos nessas regiões, nesses pontos estratégicos. Então, os pontos estratégicos, além do envelhecimento, a gente sabe que a gente perde, reabsorve gordura, a gente tem a reabsorção de bases ósseas, né, ângulo de mandíbula, região de nariz, e associado a isso, se o paciente teve perdas dentárias de forma, vamos falar assim, de forma indicada pelo dentista, esqueci o nome quando o dentista, esqueci, ou de forma traumática, a gente sabe sim que vai ter uma alteração da base óssea, né? Porque Deus nada faz por acaso. Então, ciências são fatos, assim como casas são feitas de pedra, a ciência é feita de fatos. Mas um monte de pedra não é uma casa, e uma coleção de fatos não é necessariamente ciência. Não necessariamente o que a gente estuda, a gente consegue ter, o que a gente estuda, a gente consegue ver clinicamente em todos os casos, de forma simples, e às vezes empiricamente a gente está ali atendendo rotina, por exemplo, meus casos, rotina dia a dia, eu consigo ver coisas que eu nunca estudei, coisas que, às vezes eu nunca estudei, pode ser que está em algum relato clínico, pode estar em algum artigo, mas são coisas que vai ligando uma coisa a outra. Então, nada é por acaso, nada que acontece por exemplo, essa parte de extração de pré-molares e sulco-naso, eu já dei uma revisada, eu não encontrei nenhum artigo que deixe bem claro, né? A associação de extrações e sulco-naso. E é uma realidade clínica muito comum que eu consegui ver na minha pele. Então, eu sou da época de 83, que fiz o tratamento ortodôntico com 14, 15 anos, e antigamente se preconizava a extração. Fez o tratamento errado? Não, era o que tinha de melhor na época, né? E depois de um tempo, com 36 anos, eu resolvi fazer o tratamento de expansão com a ortodontia com Damon, e mesmo assim eu não consegui sucesso, né? Descobri que eu tinha o meu 11 não movimentava, ele movimentava todos os dentes, tá sumindo as palavras, anquilose. Eu tive uma anquilose no 11 e eu não conseguia essa expansão correta, porque eu queria projetar todos os dentes, né, para devolver essa perda do pré-molar que me incomodava bastante, devido aos diastemas. E eu consegui, no meio do tratamento, entender identificar, né? Nem o professor que estava fazendo minha manutenção conseguia identificar que o meu 11 não movimentava. Aí era uma anquilose. Então, para mim, foi um tratamento que eu tentei, mas infelizmente não conseguiu resultado, né? E aí eu decidi parar com a ortodontia e devolver a reabilitação com a parte das lentes dentais. A partir daí eu senti uma projeção dos meus lábios e uma leve projeção, diminuição do meu suco naso. Mas hoje em dia ele ainda é bem marcado, lógico que você vai falar, Tata, mas associada a isso, você tem 38 anos, é normal ficar o suco naso. Sim, é normal, mas eu consigo ver, por exemplo, na minha mãe, que tem quase 50, que é uma classe 2 bem projetada, que o suco naso dela é bem menos. E os tratamentos ortodônticos dos familiares que não fizeram extração, por exemplo, meus irmãos, eles têm o suco naso bem diminuído comparado ao meu, né? Mais associado ao classe 2 da minha mãe, ela não tem o selamento labial. O meu irmão, ele fez sim o tratamento ortodôntico sem extração, e eu consegui ver um selamento labial bem interessante. E talvez, se eu não tivesse feito a extração, eu conseguiria sim também esse selamento correto e a diminuição desse suco naso. Hoje a gente faz tratamentos, hoje eu faço tratamentos de preenchimento. Lógico que o foco não é tirar todo esse suco, até porque nós profissionais temos a mímica do sorriso muito marcante, né, da comunicação, e sempre vai marcar essa ruga mesmo. Mas isso é um tratamento, isso é um detalhe que eu consegui identificar durante o curso.
entendeu? Do curso da vida. O meu caso clínico associado a isso, alguns pacientes, quando me procuravam, né? Então, no final da década de 70, 1970, a toxina butolínica ali foi introduzida como agente terapêutico para o tratamento do estrabismo, né? A primeira função da toxina butolínica não foi estética, foi sim o estrabismo, Papazian 2018. Desde então, suas aplicações terapêuticas têm sido ampliadas em diferentes campos. Nas desarmonias do perfil facial, a toxina butolínica e o ácido hialurônico foram primeiramente estudados por Scott e outros pesquisadores em 1973, com primatas, Papazian 2018. Levando em consideração a importância da uso da toxina butolínica e do ácido hialurônico como ferramenta para solucionar problemas como sintomas de ATM, né, articulação temporomandibular, correção de sorriso gengival, somado aos conhecimentos dos padrões faciais, classe 1, 2, 3, né, que eu acabei de falar para vocês, a odontologia, por meio da resolução do CFO 176/2016, autorizou cirurgiões dentistas habilitados dentro das suas atribuições a realizar os procedimentos de harmonização orofacial. Então, em 2016, a gente sim conseguiu essa autorização, né, para a gente começar a usar a toxina butolínica e o ácido hialurônico para esses tratamentos. Há um sério e audacioso questionamento na sociedade científica. Será que a grande preocupação com o perfil facial e a busca indiscriminada pela estética estão levando os profissionais a preocuparem menos com a correção da oclusão dental e, consequentemente, na correção do perfil facial permanente? Então, essa é uma das dúvidas, né, que a gente sempre tem que orientar desde a base, né, desde a base da odontologia, e hoje com o boom da harmonização orofacial, a importância da gente pedir uma documentação ortodôntica antes de fazer um planejamento de harmonização orofacial, pedir para esse paciente, pedir para a gente fazer uma análise intrabucal, né, para ver se falta alguma estrutura dentária, se tem alguma infecção dentária, se tem algum dente aberto, algum ponto de fístula, porque tudo isso interfere sim no perfil facial. Por exemplo, se a gente tiver uma infecção endodôntica de um anterior e a gente fizer um preenchimento na região de malar, pré-maxila, sulcunaso ou até preenchimento labial, a gente pode ter sim a contaminação desse ácido hialurônico e aí, consequentemente entregar esse ácido hialurônico em regiões que não estavam contaminadas e disseminar. Com isso, além do ácido hialurônico ficar contaminado, a qualidade e a durabilidade desse preenchedor realmente vai ser bem menor, ou às vezes até com complicações maiores, né? Devido à injeção de um produto que é ácido numa infecção não controlada. Então, a importância da gente pedir pelo menos um raio-x, né? Pode ser uma panorâmica, de preferência de perfil, para a gente conseguir identificar esse paciente, questão de saúde, antes da gente fazer, antes de sermos injetores, né? Então, a anatomia da face, ela é um instrumento fundamental no diagnóstico para nós ortodontistas, cirurgiões bucomaxilo, fono, médicos e principalmente profissionais afim. A análise se dá por meio de exame clínico, de exames complementares como radiografia de cabeça e pescoço, a fotografia, que a gente pode também já pedir do centro de radiologia, né? E principalmente pelo pleno conhecimento das estruturas anatômicas, que por sua vez promovem uma avaliação satisfatória e correta das estruturas faciais, que influenciam sim no diagnóstico do perfil facial ideal. Então, a face ela é compreendida, hoje em dia até a gente está com um mero detalhe aí na briga da orelha ou não, mas a face ela é compreendida pela parte anterior da cabeça, onde se encontram as estruturas nasais, dos olhos e boca, compreende os espaços entre a fonte, o mento e a orelha externa até a outra, então por isso que a otoplastia não entra nessa base nossa, né? O formato da face ela pode ser mesofacial, dólico-facial ou braquifacial e é determinado pelas estruturas ósseas subjacentes. Então, é determinado pelas bases ósseas. Mais para frente, a gente vai conseguir falar para vocês. Os corpos adiposos nas bochechas, os músculos faciais contribuem, sim, para o final da face.
e a face é composta por 14 irregulares que dão a parte inferior da calota craniana, onde contém as órbitas, cavidades nasais, maxila e mandíbula. Das estruturas anatômicas, de forma o terço inferior e médio da face, a gente tem como destaque a mandíbula, a região do mento, o ângulo e o vômer, osso responsável pela formação do septo, osso zigomático e a maxila, respectivamente, aqui no terço médio. Vários músculos compõem a face, os músculos orbicular da boca, bucinador, elevador superior, depressor do lábio inferior, asa do nariz, mentoniano, risório. Os músculos que constituem o nariz são o nasal e o prócero. Os que constituem o círculo dos olhos são o orbicular dos olhos e depressor do supercílio corrugador. Os que revestem as estruturas da cabeça, ao platismo e a musculatura epicraniana. Os ouvidos, os orbiculares anteriores, posteriores e superiores. Dentre os músculos da mastigação, a gente tem aí o temporal, masseter, pterygoideu lateral e medial. Já os músculos responsáveis pela formação facial, expressão facial, são subcutâneos, se destacam o orbicular dos olhos, o risório e o rebaixador do lábio inferior, que consecutivamente transmite no indivíduo as expressões individuais de alegria, tristezas, ansiedade e preocupação. Então, na análise facial, dei uma avançada aqui, é bem desgastante, mas a análise facial é uma das chaves de diagnóstico ortodôntico, é super importante para a decisão do terapeuta, o que ele vai fazer, né? Além da gente trabalhar isso com a harmonização. Ela é realizada para detectar características do paciente, assim como proporções desses terços faciais que se encontram em harmonia ou não. Para isso, se faz necessário o exame clínico frontal, o de perfil, por meio de traçados em linhas com o objetivo de analisar a simetria entre elas. Assim como a avaliação frontal, as linhas verticais mediana, né, da glabela ao naso, estômago e aumento, a linha interpupilar, traçada da pupila à comissura labial, a linha C, que tangencia a região anterior do ouvido externo, a paralela vertical, e divide assim a face em 4 proporções geométricas. Então, a partir dessas medidas, né, que a gente já pode também pedir no centro de radiologia, a gente consegue identificar se o paciente ele é equilibrado, em qual terço que a gente vai precisar, por exemplo, mais projeção, mais alongamento. Lembrando que o paciente ele não pode ser analisado de uma forma somente de frente, né? A gente tem que ver de perfil e principalmente quais são as queixas desse paciente. Então, a partir dessas medidas, a gente tem até estudos, né? Aquele estudo de PI, que a gente consegue identificar os tamanhos de cada região, o equilíbrio entre eles, né? Um estudo mais avançado que vale super interessante, vale super a pena vocês identificarem. Por exemplo, a região de glabela, ela tem que coincidir a região de mento, né? A região, em caso de mulheres, a região do esguiomático a medida tem que ser sempre maior que a região do ângulo da mandíbula. No homem, isso já não pode ser mais equilibrado, né? Para dar esse aspecto de perfil masculino, né? Então, tudo isso é devido às medidas cefalométricas que facilitam a nossa vida, que também já pode vir do centro de radiologia, naquela documentação que a gente pede. Lembrando que o equilíbrio, a simetria dessas faces, às vezes não dá essa harmonia facial do paciente, porque quando a gente analisa rostos atraentes, rostos mais bonitos, a gente consegue identificar que nunca existe esse equilíbrio 100%. Então, esse equilíbrio vai nortear, associado às queixas do paciente, o que a gente vai fazer de equilíbrio, de relaxamento ou de preenchimento nesse paciente. Então, normalmente, a gente precisa tomar um cuidado com essas medidas. Eu já tenho alguns profissionais que, às vezes, medem e querem passar de uma forma exata. E isso, às vezes, não é queixa principal do paciente. E a harmonia, além disso daí, ter uma orientação para a gente de aonde vai ser cada preenchimento, a gente precisa entender o que o paciente está incomodando e a quantidade para não ficar extremamente exagerado esse equilíbrio, né? Ou às vezes não conseguir esse equilíbrio, pior ainda. Então, às vezes quando o paciente dorme de um lado, a gente vai ver que esse lado facial dele, da onde ele comprime durante mais de 8 horas, vai ser sim um lado que vai reabsorver mais osso de uma forma geral, né, ao longo dos anos. É um lado que a gordura vai ser mais compactada,
Associado a isso, ele vai ter mais rugas nessa região, porque ele tem essa pele amassada, vamos falar assim, durante no mínimo 5 horas seguidas. Então, seria injusto a gente não avisar para o paciente que ele dormindo de lado, por mais que a gente faça 10 ml naquela região, no intuito de projeção, de equilíbrio facial, a gente pode ter sim esse produto sendo deslocado de uma maneira mecânica devido ao trauma durante a noite, por conta que às vezes ele dorme só de um lado. Então, são coisas que a gente precisa identificar na anamnese com esse paciente. Então, para avaliação de lateral ou de perfil, a gente tem também as linhas horizontais, né? A linha horizontal do terço superior, que demarca o terço superior da face, traçado da horizontal até a glabela, que a gente chama de terço superior. A linha mediana, a média da espinha nasal anterior, até demarca o terço da face, né? Traçando a horizontal da espinha nasal, então da glabela nasal seria o terço médio. E a linha inferior, que é a região mentual, que demarca o terço inferior, traçando da região onde termina o terço médio até a região do mento. Ali sim a gente vai ter o nível superior. Aqui na foto a gente consegue também analisar o nível de perfil labial, né? A gente consegue identificar quando a gente vai precisar projetar mais o lábio superior ou o lábio inferior. Normalmente esse terço do lábio ele concentra entre o segundo terço da face, né? Desculpa, entre metade do primeiro terço e 2/3 da face, né? A partir dali, a gente consegue, do meio terço da face superior, a gente tem que identificar 40% do volume desse lábio, e 2/3 do inferior, a gente identifica 60%. Então, essa projeção é bem legal quando a gente tem aquele paquímetro e a gente consegue identificar, dividir os 3/3 e passar essa medida. Às vezes, só o preenchimento labial a gente não vai conseguir esse equilíbrio facial. Hoje em dia, a gente ainda tem em mãos o lip lift, né? Que é a remoção dessa região abaixo do nariz, no intuito de diminuir a região do filtro, para que se projete de uma forma definitiva esse lábio superior, né? Ao invés do preenchimento, que às vezes o preenchimento ele pode fazer uma projeção, mas não um aumento aqui, igual eu estou mostrando para vocês. Então, é bem legal a gente usar o paquímetro para esse equilíbrio facial. A região do mento ali também, no terço inferior, para a gente identificar se o paciente ele precisa de uma altura de mento, de uma dimensão de mento. Aí a gente precisa analisar. Por exemplo, o paciente dólico facial, a gente não pode fazer um aumento de mento, né? Então, a gente pode fazer, às vezes, uma largura, porque o perfil pode estar alterado. Então, aqui são algumas medidas, né, da cefalometria que ajudam bastante na gente na análise facial, tanto de ortodontia quanto de harmonização orofacial. Então, a gente pode ter o equilíbrio da face na medida tipo 1, a gente tem o equilíbrio da face quando a gente faz a medida do equilíbrio da região da glabela, a base do nariz, né? E essa região do nariz com equilíbrio no mento, a gente tem ali o equilíbrio facial. No número 2, a gente tem o equilíbrio facial do terço, né? 1/3 da região e 2/3 do lábio inferior. E aí, aqui a gente tem a projeção também do lábio inferior. Quando a gente tem a diminuição no número 3, a diminuição do lábio inferior. A proporção entre... Peraí, gente, eu tô confundindo. Número 3 eu não lembro, gente. O 4 é a proporção do lábio referente a queixo, que às vezes o lábio inferior não consegue acompanhar a região do queixo, para a gente fazer os planejamentos de preenchimento. Além da proporcionalidade entre simetria da face, é de relevância a gente conhecer a estrutura dessa face, né? Se ela é redonda, se ela é oval, ela é quadrada, assim como os biotipos faciais, dólico facial, mesofacial e braquifacial, que são determinados pelo ponto de referência e pela posição da maxila e da mandíbula. Então, normalmente, quando a gente vai encontrar um paciente dólico facial, a gente pode trabalhar de forma muito tranquila
a gente não pode trabalhar, por exemplo, relaxamento de músculo, porque esse paciente é extremamente longilíneo, vamos falar assim. Pacientes mesofacial é o que normalmente a gente encontra o padrão. Pacientes que têm um perfil amônico, harmônico. O braquifacial normalmente vem associado a pacientes que têm a ausência do terço inferior bem desenvolvido, pode ter associado a isso o bruxismo, né? A musculatura sempre mais travada. Associada a isso, a gente pode trabalhar a toxina botulínica relaxando esse terço inferior, né? Os dólicos faciais, eles vão relatar bastante a falta da gordura aqui dessa região da pré-maxila, porque a região é muito longa e acaba não iluminando, não dando equilíbrio nos terços. E associado a esses três, a gente ainda tem que identificar se o paciente ele tem uma face redonda, oval, quadrada. Então, isso também não tem nada a ver em referente ao dólico, mésio e bráquio. Então, às vezes, o paciente que tem uma face muito redonda vai querer fazer um ângulo de mandíbula. Você tem que explicar para ele que o perfil dele não é favorável, porque ele não tem aquele osso do ângulo da mandíbula bem projetado, vamos falar assim, bem definido. Então, explicar para o paciente que às vezes o que ele vê na revista pode ser que não vá, a gente não vai conseguir passar isso na parte da harmonização orofacial. Às vezes, um paciente muito quadrado, é mais fácil da gente tratar com preenchimento, né? Porque assim, sempre retoque, mas o paciente que é oval, que hoje a gente tem um padrão facial bem agudo dos ângulos, né? A gente tem que explicar para o paciente que ele tem uma face oval, redonda, que a gente não vai conseguir esse equilíbrio. Então, às vezes, reestruturar com fios faciais, às vezes aliviar ali a remoção da bola de Bichat no intuito de tirar essa iluminação frontal para dar esse equilíbrio, pode ser que dá uma harmonia melhor para esse paciente, ao invés da gente trabalhar, por exemplo, um preenchimento, né? Então, aqui vocês podem identificar um perfil braquifacial. A gente tem uma dimensão dos zigomáticos sempre mais reduzida, né? E o mesofacial mais equilibrado e o dólico nessa região sagital, ao longo eixo bem longilíneo. Então, a gente consegue ver perfis. O perfil mesofacial é sempre mais o agradável, onde a gente vai conseguir leves resultados e pequenas proporções de preenchedores e grandes resultados de projeção. O braquifacial, normalmente, a gente vai ter associado a isso a perdas dentárias, às vezes uma reabilitação oral seria mais interessante de forma definitiva a devolver essa harmonia facial do paciente, né? E um dólico facial é sempre uma dúvida, né? Porque normalmente ele não vai ter um selamento labial bem adequado, as estruturas dentárias vão se encaixar na ortodontia, mas ao longo do tempo elas tendem a abrir, vamos falar assim. Ele é um respirador bucal, ele não vai ter o selamento labial associado a isso, ele não vai ter aquela oclusão dos dentes por tempo maior. Então, é um paciente que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, que ele vai vir com bastante relato de dores, né? Respirador bucal, doença, e às vezes os preenchimentos também a gente vai ter que tomar muito cuidado, por conta que esse equilíbrio é devido à estrutura óssea dele. Então, é um paciente bastante indicado, tem que ver se ele é classe 2, classe 3, para a cirurgia ortognática, no intuito de equilibrar essa face para ir para o mesofacial. Então, a influência na adequada oclusão do perfil facial. As más oclusões são desvio da normalidade do arco dental, do esqueleto ou de ambos, com reflexo variado nas diversas funções do aparelho estomatognático. Assim como na aparência e na autoestima, indivíduos afetados nos relacionamentos familiares e sociais. Então, a gente vai encontrar pacientes que procuram a gente a nível de face com esses perfis, né? Ah, doutor, eu sorrio e aparece muito a minha gengiva. Aqui vou começar pelo pragmatismo. Então, eu sinto que todo mundo pensa que eu tô bravo o dia inteiro. Meu lábio superior quase não aparece, o sulco naso. Meu bigode chinês é muito marcado, a ponta do meu nariz é muito caída, a minha olheira é bem destacada. São pacientes
com prognatismo, né, que ele tem essa projeção da mandíbula muito aguçada. Às vezes ele pode até ter uma oclusão correta, mas a mandíbula dele é bem projetada. E de uma forma cirúrgica a gente consegue reabilitar esse paciente. Caso esse paciente não queira fazer a cirurgia, né, a gente pode sim, de uma forma da harmonização, devolver essa qualidade de vida, preenchendo principalmente na região do terço médio desse paciente, né? Devolver esse equilíbrio no terço médio do paciente. Então, uma das principais dúvidas é quando a gente tem os alunos que perguntam, o que eu faço? É identificar se o paciente de perfil ele é classe 1, 2 ou 3, e identificando a classe 2 ou 3, a gente já tem uma noção em que rumo a gente vai seguir. Paciente classe 3, a gente não pode, por exemplo, inventar de fazer mento nele, entendeu? Normalmente. Porque ele já vai ter essa mandíbula bem projetada, então a gente pode trabalhar, por exemplo, a reestruturação do terço médio com preenchedores de uma forma tranquila, porque ele vai ter sim essa ausência de maxila, essa projeção toda da base óssea do terço médio mais anterior. Já um paciente com retrognatismo, né, que ele tem a projeção da mandíbula posterior, ou às vezes até a própria rotação da maxila mandíbula mais posterior, ou rodado mesmo, ou girado, a gente pode sim trabalhar agora no terço inferior. Então, um paciente que normalmente nos procura reclamando que não consegue fechar os lábios, né, durante a noite, dorme de boca aberta, normalmente ele vai reclamar sempre da papada, ele vai falar para você que sempre vai ter papada, às vezes é um paciente magro que emagreceu, mas a gente vê uma união de pescoço e mento ali muito bem marcado. Ângulo de mandíbula também normalmente não vai ser definido, porque ele vai ter essa rotação de mandíbula normalmente, né? Tem várias causas, gente, de retrognatismo. E é um paciente que vai ter o lábio inferior mais projetado para trás, vamos falar assim, e o lábio superior mais projetado para frente. Então, vão ser sempre lábios desidratados, né, devido à ausência de selamento, aquele lábio ressecado. E aí sim a gente pode trabalhar a região de preenchimento de mento, de tentar reestruturar a mandíbula, às vezes fazer uma tem que ver a região da gordura, se tem gordura, para a gente fazer uma redução da gordura ali na região da papada, né? Mas normalmente a gente pode trabalhar de uma forma tranquila o preenchimento desse terço inferior, né? Que esse paciente vai precisar. Então, a gente vai precisar fazer o planejamento do lábio inferior, que dê bastante volume para ele conseguir esse selamento labial, né? A projeção desse mento aos poucos, devolver ali a região do ângulo da mandíbula também aos poucos, e sempre lembrando que a gente não vai, talvez, chegar num perfil ideal, mas a gente vai conseguir devolver uma qualidade de vida para esse paciente estética, caso ele não queira também fazer o tratamento cirúrgico, que de uma forma definitiva ele vai conseguir esse perfil agradável sem precisar investir 1 ou 2 vezes ao ano com preenchimentos, né? Pacientes com mordida aberta, às vezes o tratamento ortodôntico não é indicado, são pacientes que não conseguem ter o selamento labial, normalmente os lábios ficam ressecados, então o paciente às vezes não quer fazer o tratamento ortodôntico, ou fez e teve a recidiva e não quer colocar de novo. A gente pode sim trabalhar esse preenchimento, né, de altura, lembrando o paciente que vai ficar sempre esse lábio mais ressecado, porque a tendência dele é soltar, o selamento não ficar correto, né, por conta dos dentes que não se encaixam na parte anterior. Assimetria devido à rotação lateralidade, quando o paciente às vezes aqui está em classe 1, mas o paciente às vezes de um lado é maior que o outro, às vezes de um lado nosso é maior que o outro, e o paciente às vezes vai relatar para você dessa assimetria, aí sim a gente pode também fazer o uso do paquímetro para identificar onde é mais alto, onde é mais baixo, e a partir dali fazer o cálculo ali da onde a gente vai preencher. São pacientes que a gente pode fazer o uso, por exemplo, do relaxamento dessa musculatura primeiro, para depois os preenchimentos, né? Caso o paciente também não for para cirurgia, ou às vezes não é paciente cirúrgico, às vezes é um paciente que tem
um apinhamento de um canino ou uma analgesia de um molar, já vai dar uma simetria facial que, se vocês pararem para analisar uma foto com carinho, com cuidado, vocês já conseguem identificar qual a região que realmente está faltando, vamos falar assim, essa base de sustentação óssea que teve uma reabsorção, no caso, maxila ou mandíbula, dependendo do elemento perdido, tá? Paciente com sorriso gengival, quando ele tem essa base da maxila maior, né? O paciente relata que ele sorri e aparece muito essa gengiva, então a gente tem uma cirurgia que a gente consegue diminuir essa base óssea, reposicionando. Caso o paciente não queira também, a gente faz o uso da toxina botulínica ou do preenchimento labial. Então, por exemplo, de relato clínico, no meu consultório, eu sempre falo que paciente que vem com sorriso gengival, não venda os dois tratamentos, não venda o preenchimento labial e a toxina botulínica na mesma sessão, porque senão você pode preencher demais e relaxar demais essa musculatura e devolver para esse paciente um bico de pato, né? Então, identificar o paciente, o que incomoda ele, né, do sorriso gengival, e se ele gostaria ou não de fazer esse preenchimento labial. Se ele falar que gostaria de fazer o preenchimento labial e sente muito incômodo no sorriso, nessa parte onde o sorriso aparece a gengiva mais, né? Aí sim é indicado fazer o preenchimento labial e depois de acomodado o preenchimento, ver se há necessidade ou não do relaxamento desse sorriso aí gengival, do relaxamento do lábio superior, do músculo, com toxina botulínica, né? E já teve casos, por exemplo, de eu fazer o relaxamento desse músculo do levantador do lábio superior e essa projeção de lábio, identificar e devolver para o paciente um lábio, né? Porque quando ele sorria, levantava todo o lábio, e quando a gente relaxou a estrutura do lábio dele, na hora do sorriso, relaxou e a gente conseguiu esse formato de lábio bem interessante. Então, nunca associar os dois tratamentos em uma sessão só. Então, para a gente ter uma noção, de grau de normalidade de oclusão, Angel é considerado, usou aí um terminho que a gente considera a partir do primeiro molar, a classificação 1 e 2 e 3, né? A nível ortodôntico, a gente usa bastante para identificar se o paciente é classe 1, classe 2, 2, classe 3, 3, a partir das estruturas de molares, né? E de caninos. E um paciente classe 2, por exemplo, ele vai ter aqueles casos que eu falei para vocês, ausência de selamento, lábio inferior, onde a gente pode trabalhar de uma forma tranquila preenchimentos do terço inferior, tá? Pacientes classe 3 aqui, com essa base ortodôntica, a gente pode trabalhar tranquilo, preenchendo terços do terço médio. Então, dependendo do grau da discrepância entre esses arcos, esse tipo de maloclusão vai ter planejamento correção dentária ou correção cirúrgica, ficando os preenchedores faciais para correção de lábio superior apenas para discrepâncias leves, que farão correções ortodônticas. Então, esse daqui é o mais indicado, né? Quando a gente faz a correção ortodôntica, né? Indica a correção cirúrgica, o paciente já vem finalizado, vamos falar assim, classe 2, e aí sim a gente faz a correção com pequenos preenchedores faciais. Hoje a gente sabe que é a realidade do nosso dia. Então, hoje a gente sabe que mulheres sempre vão procurar preenchimento labial, às vezes ela é classe 2, no intuito de colocar mais inferior, e classe 3 colocar mais no lábio superior, sendo que o problema, vamos falar assim, o problema é dentário e não o problema é tecido mole, no caso o lábio. Tá? Então, essa paciente é mãe de um colega de profissão que procurou a gente para fazer um selamento labial, né? Um preenchimento labial, desculpa. Nesse preenchimento labial, a gente conseguiu uma projeção da região da pré-maxila, né? Associada a esse ao equilíbrio da face. Todos os casos, gente, são um antes e depois imediato, no caso desse daqui. Um foi foto em estúdio com o fundo branco, outro com fundo preto, e o flash interferiu um pouquinho na qualidade, mas vocês conseguem ver que não é manipulação de foto. Então, nessa paciente intrabucal,
ela tinha nos superiores as lentes e ela era uma classe 2, a imagem de intrabucal com os dentes, com uma sobremordida, vamos falar assim. A gente consegue identificar que o lábio inferior dela quase não aparece, devido a realmente ela ter essa oclusão classe 2, que ela colocou a lente e o intuito dela não era fazer ortodontia, nem a projeção desses dentes. O vento dela não interferiu, então era mais uma correção ortodôntica para a gente conseguir esse salamento, esse equilíbrio de face. Mas pela facilidade, pela agilidade da harmonização orofacial, a gente consegue sim dar esse perfil agradável com uma paciente, preenchendo o lábio superior. Aí você pode falar assim, tá, mas a bochechinha dela projetou. Gente, esse é um caso imediato que a gente pode até falar que é manipulação, que a gente consegue manipular o paciente, né? Manipular as fotos do paciente. Essa é uma paciente de caso imediato, e no caso dos nossos cirurgiões dentistas, fazemos a anestesia infraorbital de bloqueio superior e inferior. No bloqueio superior, a gente consegue sim essa projeção de maxila, mas não é preenchimento, é todo líquido anestésico, tá? Então, assim, esse sulco naso bem posicionado, essa olheira, essa projeção de maxila já explica para o paciente que aquilo ali é tudo líquido, que depois que passar anestesia ele vai voltar ao que era. A única coisa que a gente vai ter o resultado bacana é desse preenchimento labial. Então, ela já tem que ter noção que quando desinchar vai voltar ao que era. E o que ela tem que fazer? Agora, sim, devido ao processo do envelhecimento natural dela, ela vai ter que, sim, trabalhar com preenchimento nessa região do terço médio, tá? Apesar dela ser uma paciente classe 2, dentária, com correção somente com o aparelho não quis, devido ao processo de envelhecimento, ela precisa, sim, preencher essa região do terço inferior, além do lábio inferior, que, na minha opinião, ainda falta mais um pouquinho, mas a gente vai construindo o lábio aos poucos, porque o intuito não é alterar a face do paciente, é devolver aos poucos os preenchimentos, até para a gente não ter intercorrências maiores com a quantidade de preenchedores exacerbada hoje em dia, tá? Então, essa paciente, amiga de colega de profissão, amiga de faculdade, na verdade, e a gente fez o selamento labial dela, fez o preenchimento labial dela. É uma paciente classe tipo 1, né? Tanto ortodôntica quanto fez o uso das lentes, e devido ao processo de envelhecimento natural, a gente trabalhou sim ali com os preenchimentos. Então a gente devolveu a harmonia nessa parte dos terços. No caso dela, eu usei de uma forma bem generosa a iluminação do terço médio. A parte ortodôntica dela é classe 1, bem encaixadinha. E mesmo assim, a gente teve que trabalhar na região dos terços médios ali de uma forma bem generosa, mexendo no nariz, na pré-maxila, na região dos lábios a gente também queria mais um pouquinho. E região do bigode a gente não colocou. Só de reestruturar a olheira e a região do malar, da pré-maxila e o nariz, a gente já reposicionou, aliviando o sulco naso, o famoso bigode chinês. Aqui é um paciente que às vezes procura a gente que está fazendo o tratamento correto de ortodontia há longos anos. Foi uma paciente que tem mutilado ela tem a genesia de um canino, e com isso ela não consegue fazer o selamento, o tratamento correto. Então a linha média dela é bem alterada, né? E o formato dos lábios não era agradável. Então você fala assim, mas primeiro o indicado é fazer o tratamento ortodôntico, cirúrgico, e depois os preenchedores. Não necessariamente, gente. A gente tem que ter o feeling de identificar com o seu cliente quais são as queixas e, a partir dali, projetar. A gente não pode ser engessado. E, que nem eu falei, a ciência não pode passar à frente do que a gente vê no dia a dia. Apesar de a gente escutar, entender um pouco de tudo, a gente não pode pegar aquilo ali como princípio de vida e a partir dali, não, só vou fazer isso daqui. Então, você ter um feeling de escutar o seu cliente, ver as queixas e sim fazer os preenchimentos para que ele fique harmônico, continuando com você fazendo um tratamento ortodôntico,
esse é o diferencial da gente tentar encontrar uma harmonização mais humana do que devolver perfis lindos e maravilhosos, né? Então, o padrão esquelético tipo 2, ele é caracterizado por uma discrepância sagital positiva entre maxila e mandíbula, apresenta uma convexidade facial aumentada e, consequentemente, um excesso de maxilar ou uma deficiência de mandíbula, né? Aqui tá muitos termos para vocês. Então, o prognóstico de maloclusão de classe 2 e 3 depende da severidade da maloclusão e a gente pode optar por o tratamento de exodontia, de alguns elementos dentários, combinado ao tratamento ortodôntico, até mesmo, em alguns casos avançados, intervenções cirúrgicas invasivas. Então, isso daqui, Janssen já falava em 2009, hoje a gente tenta não preconizar a extração dentária, né, principalmente no começo do tratamento, só em últimos casos, mas antigamente a ortodontia, em livro de literatura vocês vão escutar bastante isso. A sobremordida exagerada ou a mordida profunda é um tipo de maloclusão vertical que apresenta etiologia multifatorial, desde genética até extrações dentárias, né? É uma condição clínica nas quais os incisivos superiores recobrem os inferiores a nível maiores que o do padrão da normalidade, sendo, portanto, observada uma profundidade dos elementos anteroinferiores em relação às unidades superiores. Como via diagnóstico da maloclusão, existem dois aspectos que devem ser avaliados detalhadamente a nível de exposição gengival, durante a fala e durante o sorriso. A relação do lábio superior com os incisivos inferiores. É observado que o tratamento ortodôntico, combinado em alguns casos, como preenchedores faciais, como o ácido hialurônico ou a toxina botulínica, podem sim ser as vias de sucesso na solução dos tratamentos das estruturas estomatognáticas de alguns pacientes de mordida profunda. Então, aqui, esse caso aqui que eu mostrei para vocês, uma paciente de mordida profunda, né, que a gente não ia optar por uma reposição, por exemplo, de nem cirúrgica e nem ortodôntica, a gente consegue sim, na parte de preenchimentos, devolver esse aspecto mais agradável para o paciente, não necessariamente somente com ortodontia, né? Associando toxina e preenchedores faciais a ácido hialurônico. Então, são casos e casos, né? Essa paciente, essa foto número 1 é um caso de internet que a gente consegue ver que não tem o que fazer, é desumano a gente tentar entregar para esse paciente tratamentos mais conservadores, né? Tratamentos com preenchedores, com toxina botulínica. É uma forma de conscientizar pela qualidade de vida, estética, de saúde desse paciente, que sim, quanto mais jovem, no intuito até psicológico, né? A gente indique sim uma cirurgia o mais rápido possível, e se essa paciente for de uma idade mais avançada, também que oriente a ela a fazer essa parte cirúrgica. Esse segundo caso é um caso meu, que nem eu falei, é de ortodontia com sistemas mais avançados de aparelhos fixos, o sistema Damon. A gente consegue sim uma projeção de mento, né, com a expansão do rebordo da maxila e da mandíbula. Tem estudos já comprovados, vocês podem depois procurar sobre o sistema Damon. Então, tem estudo mostrando a dimensão que realmente aumenta o ângulo da mandíbula, aumenta o diâmetro da maxila. Com isso, aumentando o diâmetro da maxila, a gente consegue sim projetar a região de pré-maxila, a gente consegue sim projetar mento, a gente consegue, na ortodontia, a gente consegue a projeção dos lábios, né, do selamento dos lábios inferior. Então, a harmonização orofacial é uma especialidade só da odontologia, que ela visa reabilitar a funcional e estética do sistema estomatognático e estruturas em que as substâncias como ácido hialurônico e toxina botulínica são utilizadas para o tratamento e harmonização da face. Garvin falou em 2019. Então, hoje em dia, a gente tem a toxina tipo A, toxina botulínica tipo A, que ela é mais utilizada na odontologia, né? Ela é produzida pelo bacilo anaeróbio Clostridium botulinum, que surgiu no tratamento do estrabismo, mas depois, em alguns estudos e alguns processos
burocrático essa substância foi introduzida na odontologia, como nas especialidades médicas, para o tratamento estético facial e o tratamento de doença de ATM, no caso de bruxismo. Então, a toxina botulínica começou lá com o tratamento do estrabismo e depois a gente viu que a nível facial foi liberado. Então, foi um estudo, tem essa história de um médico que a esposa dele era farmacêutica e, de uma forma, a nível de ciência, aplicou na esposa e viu que conseguiu paralisar algumas regiões de musculatura, né? E devolvendo essa estética. E a partir dali começou a ser esse estudo de toxina botulínica a fim de estético facial. Da dor da ATM, do bruxismo, quando a gente consegue um melhoramento desse relaxamento, quando a gente consegue diminuição da força desse masseter que causa esse trauma tão constante nos dias atuais. Então, o mecanismo de ação dessa neurotoxina é determinada pela alta afinidade sobre silete colinélica, bloqueando e dispensando a acetilcolina nas terminações dos neurônios motores alfa e gama. Dessa forma, existe uma estagnação, uma paralisação da contração muscular no local onde foi aplicado esse inibidor neurotransmissor. Por causa dessa alta afinidade e sucesso, a toxina botulínica é sim priorizada na terapêutica de desarmonias faciais. Então, pacientes que têm, vou ler aqui. Pode-se concluir, portanto, que a toxina botulínica ela atua diretamente no equilíbrio da função muscular, esquelética, funcional, como em caso de pacientes com paralisia, bruxismo e sorriso gengival. Então, pacientes que têm espasmo, aqueles movimentos involuntários da face, a gente consegue devolver qualidade de vida para esse paciente fazendo uso da toxina botulínica de uma forma muito tranquila. Pacientes de bruxismo que sofrem dor de cabeça, que sofrem traumas, que várias e várias vezes fazem a fratura de algumas restaurações constantes, a gente também faz o uso de toxina botulínica no intuito de prevenir, né? Então, às vezes a gente fica meio receoso de aplicar o Botox, mas isso é a única coisa que vai devolver a qualidade de vida do paciente, além de aliviar o sono, musculatura, dores, né? E evitar fraturas. E o sorriso gengival, que às vezes quando o paciente nos procura, né? É uma das queixas principais dele também. A toxina botulínica é de um acesso muito simples, uma técnica muito simples para devolver essa estética mais agradável para esse paciente. Outra substância para o tratamento de pacientes com alteração de perfil é o ácido hialurônico, que ele trata de o quê? Ele é um polissacarídeo glicosaminado. Ai, esqueci. As principais propriedades do ácido hialurônico é o quê? Lubrificação, hidratação, modulação dessas células inflamatórias, diferenciação celular do tecido, formação de colágeno e alguns efeitos antioxidantes. Por se caracterizar uma substância preenchedora de alta compatibilidade com os tecidos e órgãos vivos e, por sua vez, não tem relação com toxicidade sobre o organismo, raramente causam injeções imunológicas, até porque se trata de uma substância produzida pelo próprio organismo. As suas indicações são indicadas através de correções de cicatrizes atróficas, defeitos cutâneos, definição de contornos, eliminação de rugas e linhas de expressões, sustentação, reposição de volume facial, definição de contorno e volume do lábio, regeneração de tecido, disfunção de ATM, além de restabelecer esse equilíbrio funcional entre lábios e linhas de expressões estáticas, como o bigode chinês e a linha de marionete, que é tanto procurado no consultório, né? Portanto, essa substância tem se revelado fundamental na importância no tratamento de alteração da face e, posteriormente, perfil facial, sendo usada na maioria das vezes em combinação com outros tipos de terapêuticas, como ortodontia e a cirurgia ortognática. Então, Ricketts, em 1957, considerou entre os principais objetivos do tratamento ortodôntico deveriam estar o equilíbrio da face e da harmonia facial, da estética facial do perfil. O autor, através de um estudo, utilizou fotografia de modelos e artistas de cinema que tinham excelentes perfis e assim apresentou um perfil ideal através dos pontos cefalométricos que procurava quantificar a beleza facial.
Outros estudos demonstram também que 3 fatores determinam a análise facial do perfil correta, como a forma, proporcionalidade e simetria. Então, a forma geral da face ela pode ser descrita entre redonda, oval, quadrada, que eu já falei para vocês, né? Através da análise vertical de uma face longa, ou curta, e também descrita através de uma análise horizontal de larga ou estreita, de braquifacial ou dólico facial. Independente do tipo facial, o equilíbrio e a harmonia são essenciais numa boa estética e no perfil. A face ela deve ser simétrica tanto no tamanho e na forma, quanto nos arranjos faciais. A simetria ela é avaliada e comparada a ambos lados, sendo que os lados direito e esquerdo da face tendo como ponto de referência o plano sagital, o plano do meio do rosto, como linha de referência nas estruturas que atravessam os pontos médios da glabela, a ponta do nariz, lábio superior e mento. Então, é a base dessa linha sagital que consegue identificar os pontos de equilíbrio da face. Segundo Burt e seus colaboradores, ao longo do tempo, a gente observa que a grande maioria dos pacientes que procuram tratamento ortodôntico ou pela harmonização orofacial fazem como base em preocupações estéticas em detrimento com as condições funcionais e estruturais. Então, o paciente procura a gente no consultório no intuito só da estética facial, com o lábio fechado, do que mais incomoda ele, e nunca ele vai procurar, na maioria das vezes, cada dia que passa, nunca ele vai nos procurar no intuito de devolver a função interna de equilíbrio dessa face, muito menos a cefalometria, né, as medidas corretas para ver o porquê dessa queixa principal. Então, é igual dar para o paciente a dipirona, sabendo que a dor de cabeça a gente não sabe por onde vem. Então, a gente fazer os preenchimentos sem entender o que passa internamente, as bases ósseas, é a gente tentar preencher uma coisa que a gente não vai identificar a causa desse problema. Sendo assim, a expectativa do tratamento ortodôntico ou da harmonização, ela pode resultar numa melhoria da estética da face ou quando se é notado um ajuste do perfil facial dos pacientes. Então, as proporções faciais são fundamentais na estética. Elas determinam a simetria, o equilíbrio dessa face, né? Através de uma observação horizontal, a gente pode dividir os 3/3, superior, médio e inferior. A proporção vertical é encontrada em 3/3 também, que possuem normalmente o mesmo tamanho, são os quintetos da face. Então, a preocupação com a harmonia facial, a importância no diagnóstico e na indicação para qual tratamento que a gente vai submeter, do fator dos preenchimentos faciais ou pela ortodontia. Então, a gente consegue ver os quintetos da face, então, às vezes, a gente consegue identificar um ângulo de mandíbula menos projetado, a região da asa do nariz, a região da aba do nariz, às vezes, torta, ou a ponta nasal, que às vezes a gente consegue também devolver esse equilíbrio para o paciente, sendo que às vezes ele não consegue identificar por conta de uma análise clínica frontal, mas pelas medidas a gente consegue ter um norte aonde será cada preenchimento. Os procedimentos de harmonização orofacial têm a finalidade de restabelecer essa relação correta entre os arcos dentários, provocadas pelas más oclusões, e, por fim, os preenchedores faciais limitam a remodelação dos tecidos e muscular da pele. Então, minha opinião é que o tratamento ortodôntico é um tratamento definitivo quando a gente pensa em uma mudança de perfil, né? A gente tem sempre orientar esse paciente que procura na harmonização um tratamento definitivo, isso é o mais correto nos dias de hoje, e aconselha-se, portanto, o tratamento de correção inadequada da oclusão como causa de perfil indesejado. A harmonização facial é, sim, um forte complemento na busca dos melhores resultados, mas não substitui a correção inadequada da oclusão. Então, nos dias atuais, a gente tem que ter essa consciência e essa mentalidade limpa de descansar a cabeça no final do dia, sabendo que a gente entregou o melhor. E, às vezes, uma análise intrabucal, a gente pode, sim, devolver uma qualidade e aí, por fim, a gente fazer a harmonização facial desse paciente com estética na complementação desse tratamento.
Gente, essa é a minha palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já tinha dado essa palestra em outubro do ano passado. Algumas pessoas não conseguiram assistir por conta do link que a gente estava com dificuldade. Graças a Deus, dessa vez a gente conseguiu. Vou deixar aqui as perguntas abertas. Vocês podem. Muito bem, parabéns, obrigado, doutora Tabata, pela apresentação. E a gente abre agora para as perguntas. Aí, pessoal, vocês fiquem à vontade, ou aqui no chat, ou pode abrir o áudio e fazer a pergunta diretamente à doutora Tabata. Obrigada, Helena, obrigada. Acho que é isso, doutor. Todo mundo já descansou também. Gente, muito obrigada. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no meu Instagram, Tabata Alegria. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, referente à palestra, dúvidas de preenchedores, de planejamento, eu deixo o meu Instagram à disposição a nível profissional somente para isso. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pelo conselho também por ter me oferecido esse espaço. E quem puder estar aqui também nos próximos, são palestras que valem super a pena para vocês. Obrigado, gente. Ok, mais uma vez, obrigado, doutora Tabata. Obrigado ao CRO pelo espaço, pela abertura. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Tudo de bom e boa semana a todos. Obrigada. A Milena está levantando a mão. Será que ela quer tem alguma dúvida? Milena é minha parceira, Tá. Trabalha comigo lá. Deve ser. Tá bom. Oi, pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu queria. É a Ana Paula aqui. Eu estou tentando mandar mensagem, mas não sei onde que digita aqui. Eu quero dar os parabéns para a doutora Tabata. Muito legal sua palestra, tá? Obrigada, Ana. Obrigada, Alessandra. É isso, gente. Gente, obrigada, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos.